moletom. Tem bastante moletom. Bom dia, graça e paz. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos quem não vai passar por aqui, né? Deus já preparou mais uma manhã, mais um dia. E que bom, né? Que nós podemos acordar e contemplar esse dia, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, está no controle e já providenciou tudo por nós, né? E eu gostaria de chamar agora, desculpa que a garganta tá, a pastora Thaís para fazer oração, pela pastora Mônica, ela que vai trazer a palavra. Por favor, pastora Thaís. Amém, graça e paz a todas. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos apresentamos diante de Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, por obras, pensamentos, palavras, sentimentos, omissão, nos cobre com o Teu sangue, porque o Teu sangue nos purifica de todos os pecados. Pai, apresento a vida da pastora Mônica, Senhor amado, que vai estar trazendo a palavra neste devocional de hoje, Senhor, que o Senhor venha usá-la de forma sobrenatural, usando a boca dela como boca de Deus sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor amado. Que ela seja coberta, revestida de autoridade, unção e renovo do céu, para que o teu nome seja glorificado através da vida dela nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vinda, pastora Mônica. Deixe Deus de usar. Amém. Irmãos e irmãs, bom dia, paz do Senhor. Quando a Amália falou sobre eu dar a palavra, né, porque assim, eu estou com muitas coisas na minha cabeça, muitos temas, e pesquisando, e estudando, né, pegando meus livros. Mulheres que lideram, fragilidade e força, são dois que eu estou estudando vários temas, e eu peguei um caderno meu e falei, Senhor, o que tu queres? E aí é sobre o nosso chamado na área de libertação que eu quero falar. São poucas as palavras, mas se nós nos atentarmos ao que Deus quer falar, essa palavra pode causar um impacto muito profundo na nossa vida. E eu procurando as referências, lendo e tudo, irmãos, eu comecei a sentir uma ânsia de vômito, uma tontura horrível, horrível. Aí eu orei. Falei, Senhor, eu sei que as tuas filhas vão orar por mim na hora da palavra, mas desde já eu entrego minha vida a Ti, eu consagro minha vida a Ti, toda retaliação, todo ataque de Satanás para nos impedir de ouvir o que Tu tem para falar, eu rejeito agora, eu expulso agora, e peguei, exprimi um limão no copo com água para tomar, para ver se eu melhorava um pouco, né? E por quê? Muitas vezes Satanás, ele não quer que a gente ouça, que nós sejamos despertadas naquilo que Deus tem para nós. Então, ele vai tentar calar a voz de Deus no nosso coração, para que a gente não descubra o real propósito do nosso chamado, ou qual é o nosso chamado, né? Então, muitas vezes as pessoas veem as irmãs, os irmãos trabalhando na igreja, na área de libertação, e fica pensando, né? Será que eu tenho chamado? Eu não quero, né? Essa é uma área que eu não quero me envolver. Né? Então, a pergunta é, eu tenho chamado para a área de libertação? Não existe ministério de libertação, né? A palavra está em Marcos 16, 17, e o tema pode ser esse, tenho chamado de libertação ou para a libertação. O que existe é uma atuação da libertação na vida das pessoas que Deus chamou para atuarem mais intensamente nessa área, né? Nós ficamos, às vezes, muito preocupadas em dar nomes às coisas, né? Ministério, só existem 5 ministérios, né? E dentro desses 5 ministérios existem os departamentos. A gente costuma falar Ministério de Coreografia, Ministério de Criança, Ministério de Secretaria. Existe departamento infantil, departamento disso, departamento daquilo. Esses departamentos, vamos dizer que são os braços dos 5 ministérios, né? O de mestre, que é ensino. Então, nós temos ali o de professores, tem o da dança, tem o isso, tem o louvor, que é uma maneira de você também ensinar a igreja, né? Então, mas só que, assim, já virou uma coisa cultural a gente chamar de ministério, né? Então, eu nem digo para não chamar, porque às vezes até a gente fala mesmo, né? Ministério isso, ministério aquilo, por causa que já é uma coisa cultural nossa, né? Os 5 ministérios, em Efésios 4:11, a palavra diz que são os dons ministeriais, e dom é charisma, né, que é um presente oferecido de boa vontade.
que é evangelista, mestre ou doutor, pastor, apóstolo e profeta. Esses são os 5 ministérios que Deus deixou para nós, né? Então, vamos lá. Existe autoridade no nome de Jesus, mas não no som. As pessoas costumam usar, vamos dizer, um incrédulo. Acontece uma coisa, ai, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Ai, Jesus que me livre, Jesus que não sei o quê, né? Irmãos, a pessoa falar isso não vai resultar em nada. Porque só há poder em você pronunciar o nome de Jesus quando você anda em comunhão com o Senhor Jesus. Né? Eu posso falar Jesus, 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 mas e aí? Jesus o quê? Jesus pode ser uma pessoa chamada Jesus. Às vezes a gente brinca demais com o nome de Jesus. Né? A pessoa, o novo convertido, ele é mal instruído sobre como usar o nome de Jesus. Né? O nome de Jesus só tem poder na boca daqueles que estão comprometidos com a glória de Deus, daqueles que carregam a glória de Deus, daqueles que têm uma fé viva, eficaz e conectada com Deus. Eu posso estar dormindo, como Jesus estava no barco, e no momento que gritarem por mim por socorro, eu estou desperta e acalma-te, cala-te, né? Eu falei sobre isso ontem de manhã, eu não estive aqui, eu fui convidada para pregar em uma igreja, num círculo de oração. Né? E, irmãs, as coisas acontecem na Terra, que às vezes quando a gente fica sabendo, lá no Pará aconteceu isso numa igreja, e a gente tenta não se escandalizar mais com as coisas, porque os dias são maus, né? Mas, assim, a gente se cansa de pregar para crente, né? Mas os crentes estão tão doentes, irmãos, que a gente tem que buscar o de fora, fazer o ID de Jesus, como a gente vê aqui em Marcos, mas a gente também tem que trabalhar a libertação dentro da igreja. As dracmas que estão perdidas, jogadas, que às vezes ninguém luta por ela, ninguém faz nada por aquela pessoa. E é uma igreja assim que não tem nem placa ainda, as irmãs não sabem nem o nome da igreja, e o pastor chama as outras irmãs todas de prostitutas, todas as mulheres que não são da igreja dele, de outras igrejas, são prostitutas, e quando me contaram isso, eu falei, meu Deus. E assim, é uma igreja que dá oportunidade para todo mundo, né? Então, todas as pessoas que pegaram oportunidade estavam ali para dar lapada uma nas outras. Usam o altar para desabafo, para lavar a alma, para atacar os outros. A primeira pessoa que pegou a oportunidade disse, eu não tenho vontade de vir para a igreja. Muitas vezes eu nem venho para o culto, porque a gente vem para o culto para ouvir a mesma palavra o tempo todo. É um blá, 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 que a pessoa, a gente, acho que nem estuda a Bíblia e a gente vem para a igreja para ouvir a mesma coisa, atacando, afrontando o pastor da igreja. E eu falei, meu Deus, as pessoas, em vez de buscarem a sua própria libertação, porque eu sou crente, eu não preciso ser liberta, eu já fui liberta quando aceitei Jesus. Né? E, irmãs, aí no finalzinho eu vou falar sobre 4 tipos de prisões que nós vivemos, né? Só vou citar, não vou falar sobre nenhuma delas, mas nós precisamos de libertação todos os dias, do nosso eu, do nosso orgulho, né? Nós precisamos de libertação, às vezes nós acumulamos lixo o dia inteiro e levamos isso para a cama e vamos fazendo uma montanha, porque no outro dia a gente acorda com aquele mesmo lixo que a gente absorveu, de dor, de mágoa, nós somos feridas, nós ferimos e não pedimos perdão, né? Então, nós precisamos ser libertas, sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho demônio, eu não preciso libertar, eu posso não ter demônio, posso não estar possessa, mas eu posso estar opressa, né? Então, eu dei liberdade para Satanás me usar, né? E às vezes a gente acha que não, estou blindada, né? A gente blinda, mas a gente não blinda a nossa língua, né? A gente não limpa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vou ler o versículo. Marcos 16, 17 diz, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, expulsarão os demônios. Às vezes eu não tenho um chamado para atuar numa área de libertação, né? Porque a libertação, irmãos, não é só expulsar demônio. Muitas vezes você vai trabalhar com pessoas, né, que precisam de um tratamento diferente, porque a doença delas é de mágoa, de tristeza, da falta de perdão, e Deus vai te usar para trabalhar nessa área de libertação, algo íntimo, é algo que eu tenho visto que a Dani está sendo mais do que convocada, né? Ela já estava na área, mas a gente está vendo que ela está estudando, ela está buscando, ela está
se aperfeiçoando, ela quer ser uma serva por excelência, não só adoradora, mas vamos botar assim, uma profissional na área. Ela está buscando conhecimento, né? Então, tem pessoas que às vezes não têm esse chamado, mas acontece algo, ela está na igreja, aconteceu, ela usa a autoridade que ela tem em nome de Jesus, porque ela carrega essa autoridade. Né? Ela vive em busca de ter essa autoridade na vida dela. Ela carrega a glória de Deus com ela. Né? E você se sente chamada para a área de libertação? Começa a perguntar aí para você mesmo. Eu tenho essa chamada? Seja especificamente nesse chamado, ou se acontecer alguma coisa, eu estou pronta para colocar minha mão e expulsar? Né? 2 áreas de operação que são mais combatidas é a da cura e a libertação, a cura e libertação e a área profética. Então, nós sabemos que Satanás, ele investe muito. Irmãos, eu só estava pegando a palavra para estudar, eu já comecei aqui, ânsia de vômito, náusea, passando mal aqui por causa disso. Eu fui ler o livro, quando saiu, ele veio para libertar os cativos, da Rebecca Brown, eu desmaiei em cima da mesa. E na época, em Brasília, vários relatos de igrejas que eles aconselhavam os grupos a lerem grupos juntos, irmãos. Os grupos eram um intercessor e o outro lendo em voz alta de grupo para a pessoa não ler sozinha, porque as pessoas estavam passando mal só de ler o livro. Porque realmente Satanás não quer que você invista, que você aprenda, que você busque essa área de libertação. Né? Quando você expulsa um demônio, ele fica com ódio, né? E ele fica procurando brechas para ele poder voltar. E ele vai achar brecha nos religiosos, nos incrédulos, no difamador, né? Eu estou liberta, nunca mais. Aí, dali a pouco, eu dou uma brechinha, ele volta. E ele não volta sozinho. Nós lemos na palavra que ele volta bem acompanhado, e muito bem acompanhado, né? Será que realmente eu quero entrar nessa área? Eu estou disposta a passar por tudo isso. Quem lê o livro de Rebecca Brown sabe quanto ela sofreu, até esfaqueada ela foi nas costas pela pessoa que ela botou para morar dentro da casa dela, né? Deus precisa do meu posicionamento. Eu quero, Senhor, eu estou disposta a fazer o que tu queres. É isso que eu fui chamada? Eis-me aqui. Não relute como eu, irmãos, quando o Senhor me chamou. E quase 30 anos eu dizendo não para o Senhor, que eu não queria trabalhar naquela área, porque eu não queria que a minha família sofresse retaliação. Oh, Deus. Aleluia. Não adianta dizer, não, essa guerra não é para mim, eu não quero participar. Eu sempre falo, e já falei aqui. A partir do momento que você levantou a mão, já tem uma caneta na sua mão ali. Você já está se alistando, já está alistada, né? Você é um guerreiro, é uma guerreira, que você já está nessa guerra. A diferença é, você vai estar à frente, ao lado do seu general, ou você vai se esconder nas trincheiras. Não, eu aqui tá bem confortável, minha zona de conforto, eu vou ficar quietinha aqui, o pessoal tá lutando lá e eu tô aqui na retaguarda, né? Às vezes você fala, eu vou ficar só na retaguarda aqui, ó, né? Mas ele tá escondido num cantinho da trincheira, de um modo que o inimigo não te veja, de um modo que o inimigo não vai te atingir. E quando você pensa, ele tá bem do teu lado, né? Já com o rifle apontado para você. Meu Deus. Nós somos comissionadas, aqui no versículo Marcos 16:15 que fala, né? Ide, vai, faz. Gente, nada na Bíblia é condicional, não existe si na Bíblia. Se você orar, se você jejuar, se você pregar, quando orares, quando jejuares, não é? Não existe um si para nós, nós não temos essa opção. Todos têm acesso a essa graça, mas nem todos estão preparados. Ok, Senhor, o Senhor me chamou, e como que eu vou me preparar? Crer, assumir o compromisso com o Evangelho, né? 9:23 de Marcos diz que tudo é possível ao que crê. Então, a primeira coisa, eu creio. Eu creio no meu chamado, eu creio no meu posicionamento, eu creio naquele que me chamou. E vou buscar conhecimento, vou ler na palavra, vou buscar onde for necessário para que eu esteja pronta. O que eu preciso fazer? Como eu devo me posicionar? Qual que é a minha postura quando eu chegar num lugar que é um ambiente de opressão e possessão? Tudo isso. Não basta falar, eu creio no nome de Jesus e eu, né, vou usar o nome de Jesus, não, porque senão pode passar vergonha. Mas, Senhor, eu vi lá o pessoal que foi expulsar e eles fizeram foi levar uma surra do demônio.
Tá, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas e vocês quem são? Né? Nós temos que estar preparados e saber quem nos chamou e para quem nos chamou. E buscarmos conhecimento, irmãos. Não adianta só dizer, eu tenho um chamado. Sim, eu tenho um chamado. Né? Por exemplo, eu sou vocacionada para ser médica. E por causa disso eu vou abrir alguém fazer uma cirurgia? Eu preciso de conhecimento, eu preciso estudar para chegar à condição de ser uma cirurgiã e abrir o corpo de uma pessoa. Mateus 17, de 19 a 21, fala sobre oração e jejum. Né? Eu vou buscar conhecimento e vou orar, mas eu também preciso jejuar. O jejum ele tem que ser um exercício, né, espiritual, uma prática, um exercício espiritual, para que eu esteja pronta, porque existem castas de demônios que só vão sair através do jejum, né? E o terceiro é fechar portas de acesso ao diabo. E nós fechamos portas através de arrependimento e confissão, porque isso agrada a Deus. Né? Não é só mudança de atitude, eu tenho que confessar as minhas atitudes erradas, me arrepender, fazer uma confissão diária a Deus, para que o Satanás não encontre brechas, né? Porque quantas pessoas já não passaram vergonha, né? Vão expulsar e acabam saindo, às vezes até endemoniado, né? Envergonhado e muitas vezes endemoniado, né? Muitos crentes não gostam de ouvir sobre isso, quando a gente fala assim, não, eu vou orar. Né? Uma vez, quando eu tinha 16 anos, fizeram um jejum, as irmãs da igreja, em prol da minha vida, eu não sabia. E aí, quando elas foram entregar o jejum, pediram para eu ajoelhar que elas iriam orar por mim, por uma situação que eu estava passando. E uma senhorinha, ela começou a orar para Deus expulsar o demônio na minha vida. E sai Satanás, sai demônio. Eu chorava tanto. Eu falava, Senhor, eu não estou endemoniada. Meu pai, eu não estou endemoniada. Né? E eu tinha convicção que eu não estava endemoniada. Eu podia estar errada, mas eu sabia que eu não estava nem opressa. Podia estar opressa, mas não possessa. E uma outra vez, em 99, em Salvador, eu fui a uma igreja universal e o pastor colocou a gente para orar em círculos e eu estava muito entregue ao Espírito Santo naquele momento. E eu comecei a chorar, mas as pessoas estavam apertando tanto a mão que eu não tinha como me secar. Então, queridas, eu fiz isso aqui, ó. Eu me sequei assim, sabe? E quando eu sequei assim, a obreira viu e falou, pronto, manifestou. Irmãs, essa menina ficou tanto tempo ali. Eu sempre falo que foi 1 hora, essa menina com a mão na minha cabeça para expulsar o demônio de mim. Aí eu abri o olho, ficando para a cara dela, e eu fui ficando irritada. E a boca dela estava cheirando a coco. Não sei se ela comeu coco antes de ir para a igreja, eu sei que aquilo foi me dando enjoo. E eu falei, Jesus, eu vou vomitar. E se eu vomitar, eles vão achar que estou endemoniada. E se eu der um murro na cara dela, porque eu estava tão nervosa que eu falei, eu vou dar um murro na cara dessa mulher. Falei, Jesus, aí eu fiquei tão irritada, irmãs, que eu comecei a falar assim, Satanás, se você está dentro de mim, você vai sair agora. Se existe algum demônio dentro de mim, eu quero que manifeste agora, em nome de Jesus, bora, irritada. Né? Então, às vezes, a gente passa por isso, meu Deus, quantos anos atrás não foi isso? Eu lembro, eu fico rindo. Como nós somos imaturos com as coisas. Eu poderia ter chamado ela assim, irmã, chega aqui, né? Chega aqui, eu vou falar no seu ouvido. Eu falei, irmã, eu tô bem. Eu só estava enxugando as lágrimas, né? Mas ela estava tão assim, né, para orar e expulsar o demônio de mim e aquela coisa na cabeça que a gente se irrita, irmãs, às vezes sem razão. E a gente acaba dando brecha para Satanás entrar, né? Naquele momento ali, com certeza, eu tinha dado uma brecha muito grande para Satanás. Mas eu acabei reagindo. Falei, Senhor, se existe alguma coisa dentro de mim, se está oculto, eu quero que saia, eu quero que manifeste para ser expulso. E glória a Deus, não aconteceu nada, né? As áreas que eu falei, irmãos, é possessão, opressão, atmosfera maligna e possessão de ambientes. Mas nós sabemos que Cristo veio para quê? Para libertar e destruir todas as obras das trevas. E ele faz isso através de nós. Irmãos, isso é um privilégio. Nós somos honradas por Deus quando ele fala, eu estou entregando em tuas mãos algo muito precioso. Você vai tratar com vidas que estão feridas, estão possessas, e às vezes elas nem sabem que elas estão opressas. E eu estou chamando você para isso. Esteja aberta, minha amada, esteja aberta para aquilo que Deus quer fazer através de você. Seja canal de bênção, de vida, de libertação, restauração e alegria na vida de muitas pessoas.
Não se acovarde, não se acovarde. Se Deus falar, vai, ele está mandando, ele está garantindo, ele está capacitando. Basta você estar aberta a essa capacitação, Senhor, eu quero aprender de ti. Então, que nesse mundo mal, onde Satanás tem cirandado nas vidas, que ele está trabalhando com o seu exército muito rápido, de maneira organizada, ele é todo sistematizado. Então, ele está fazendo tudo muito certinho da maneira dele para tirar o máximo de vidas da possibilidade dela ir para o céu. Então, que nós, como exército do Senhor, também nos posicionemos e falamos, Senhor, eis-me aqui. Eu estou no campo de batalha, eu quero guerrear. Vou sair de trás das trincheiras e vou para o campo de batalha. Amém, minhas irmãs? Era isso que eu tinha para tratar, para passar para vocês através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Pastora Mônica, eu vivi um momento aqui. Pastora Thaís, quer falar alguma coisa? Passo a palavra para a senhora. Amém, amém. Eu vivi uma situação parecida com a que a pastora Mônica passou na igreja também, de uma irmã que ficou rodando a minha cabeça, rodando, e ela rodava e eu falei, nossa, eu vou acabar caindo mesmo, porque eu estou ficando tonta. Aí eu tirei a mão dela e falei assim, ô irmã, se você continuar rodando a minha cabeça, eu vou cair mesmo, mas não é demônio não, é tontura. Então, a falta de sabedoria ao lidar com a libertação também, né? Por isso que é importante, né? Ter esse tipo de ministração para que a gente tenha esse cuidado, né? Na hora de fazer. Tá bom? Era isso que eu queria comentar com vocês também. A gente... Algo muito sério quando a pastora Mônica traz essa parte de libertação. Eu não gosto nem de pregar sobre libertação. Vou ser sincera com vocês, eu passei por um momento, pastora Mônica e pastora Thaís, vocês estão aqui muito difícil, e nós somos testados, sim, se a gente está pronto ou não. O meu esposo, ele se afastou da igreja em 2016, eu estava de cama com a fibromialgia, eu passei tudo que vocês possam imaginar. Estava passando pela depressão, o médico dizia que era da doença, e tudo na nossa vida é uma determinação da gente querer, superar tudo na nossa vida, mas com fé em Deus, a gente não consegue nada só. E ele chegava bêbado em casa, parece um mendigo. Quando ele me olhava, ele já gritava que ele ia me matar. E aquilo me assustava, que eu nunca tinha vivido isso. Nunca tinha vivido esse negócio de bebida, essas coisas, então foi muito assustador para mim. E muitas das vezes ele chegava, ele me enfrentava, assim, que não era aquela pessoa, mas é da bebida, né? E quando foi uma das vezes, meia-noite, ele chegou muito embriagado, a gente parece um mendigo, e eu sempre orava em pensamento, porque sempre a gente cresceu, quando a gente entra na igreja, que diz que o inimigo não sabe dos nossos pensamentos. Gente, naquele dia caiu por terra isso. Vou falar para vocês com sinceridade, não deixe... ele sabe sim, ele sabe sim. Quando meu esposo chegou, eu cheguei na porta do quarto, ele ainda não tinha nem me visto onde eu estava. Ele estava entrando na sala, trocando a chave, enfiando a chave, eu já estava orando, porque pela janela eu vi, de vidro, a situação que ele chegou, e fui para o quarto orar. Ele simplesmente abriu a porta. Eu não reconheci meu esposo era um homem forte, eu vi um homem magro, negro, feio, esquelético, horrível, no meu esposo, e ele disse, não adianta você orar em pensamento, eu sei que você está orando, aí eu digo até o que tu está orando, mas eu vou jogar ele embaixo de uma carreta para estourar a cabeça dele e vou, ou jogo ele na sarjeta, tu vai ver. Por isso que ele chega assim igual mendigo. E nesse dia, irmãs, eu tive que determinar, eu tive que falar alto. Eu acho que nesse dia os vizinhos achavam que eu era doida. Eu fui testada ali realmente, porque quando ele saía, eu ficava em oração até ele chegar. Pelas mensagens que ele mandava, eu não vou demorar, eu já sabia que ele ia beber com os amigos dele, lá do trabalho.
E aí eu fui testada nesse dia. E vou falar para vocês, a partir deste dia, meu esposo deixou de beber. É incrível. Eu vi uma outra pessoa no meu esposo. E feio, horrível, negro, magro, alto, bem alto. Não era meu esposo. E ali eu me assustei, mas aí eu mantive a calma quando ele chegou na minha frente. Ele chegou para me atacar, ele chegou para me matar. Ele ainda conseguiu me arrastar. Que a vontade dele era matar meu esposo, me matar, porque ele não eu não permitia, ele falou bem claro para mim, que eu não permitia que ele fizesse o pior com meu esposo. E a partir dali, eu comecei a lutar mais ainda em jejum e oração, palavra e estar com Deus. E meu esposo foi liberto da bebida. Por isso que às vezes a pessoa diz assim, mas beber bebida, bebe para dizer aquilo para gente que não tem coragem, não é, irmãos? A bebida é do maligno. O vício é do maligno. Por isso a gente tem que estar preparado para orar por essas pessoas. O vício é do maligno. Ele só veio para roubar, matar e destruir. A pastora Mônica falando de libertação, eu vivi isso aqui. É o posicionamento da gente. Será que a gente estava preparado mesmo? Né? E ali eu fui testada. Ele já vinha me provocando há muito tempo. Há muito tempo. E ali foi definitivo. Foi definitivo. Ele já tinha me provocado na primeira vez, eu não tive força, mas na segunda vez eu já vinha orando, já vinha jejuando e eu me preparei para isso. Mas eu falo para vocês que a primeira vez eu não tive força para expulsar. A primeira vez eu não tive nem a astúcia, nem a sabedoria para fazer isso. Talvez se eu tivesse feito lá, eu tinha apanhado, e tinha ganhado mais força sobre mim. É muito forte isso. Pode falar, pastora Mônica. Tem uma amiga minha, missionária em Brasília, o esposo dela é crente, está na igreja e tudo, mas ele tem uma coisa com ele, e sempre que eu estou lá em Brasília, que eu estou com ela, ele começa a fazer umas gracinhas, e ela sempre fala, ó, principalmente quando a gente está sozinho, ele é uma bênção às vezes, mas quando aparece alguém, ele quer se exibir. Aí ele começa a falar umas besteiras, umas coisas. Aí ela olha para ele, ela pega e fala, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Aí às vezes ele fala assim, você acha que eu estou endemoniado? Eu não tenho demônio, não. Que não sei o quê. Mas quando ela levanta com autoridade, que ela manda ele calar a boca em nome de Jesus e repreende o demônio, irmãs, às vezes ele vai para o quarto e dorme. Fica quietinho, fica mansinho. Começa com as besteiras, falar besteira, falar não sei o quê. Ela repreende ali. E ela falou, não estou desonrando meu marido, não estou afrontando meu marido, eu estou afrontando, eu estou repreendendo quem está agindo na vida dele. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que agir assim com nossos filhos, com o nosso marido, né? Com um colega de trabalho. Talvez você não vá gritar nem nada, mas você, às vezes, a pessoa... Já vi gente fazer esse pensamento e deu certo, mas você fala baixinho. Você está ali no canto e você fala, Satanás, eu não aceito. Você vem afrontar meu trabalho, usar meu colega de trabalho. Eu profetizo na vida dele salvação, libertação. Eu te expulso em nome de Jesus. Né? Eu me oponho a você. Eu me oponho às forças das trevas que agem na vida do meu colega de trabalho. E muitas vezes você vai ver a mudança de atmosfera, né? A mudança de ambiente através de uma oração que você faz ali no seu cantinho, onde você está. Né? Às vezes a pessoa está te afrontando no celular e ao mesmo tempo você já está ali baixinho. Né? Então, seja boca de Deus e seja canal de libertação na vida das pessoas. Tem que ser assim mesmo. Eu sei que mexer com trevas, irmãos, é assustador, principalmente se ele aparecer na sua frente, se ele incorporar na sua frente, é tremendo isso. Mas quantas vezes o Senhor vai falar, ei, eu é que estou contigo, não tenha medo. Então, muitas vezes a gente tem medo de entrar nessa área justamente porque as trevas, elas são assustadoras. Mas eu sempre falo, a minha luz tem que incomodar as trevas que está na outra pessoa. A minha luz tem que ser suficiente para expulsar as trevas que estão ali. Porque eu carrego a luz de Deus. Eu carrego Jesus comigo. Né? E se ele está comigo, eu tenho uma bomba atômica nas minhas mãos. Eu tenho poder nas minhas mãos. Né? Amém.
Interessante isso que a senhora falou, complementando aqui o que a senhora falou, me permita, é que eu estou fazendo isso na minha casa todos os dias, tanto nele como na minha casa. Como muda a atmosfera de casa quando a gente determina, até nós mudamos isso, porque ele está ao nosso derredor, a palavra diz que ele está ao nosso derredor, né? E a gente não tem aquela responsabilidade como chefe da casa, né? Chefe do lar, da família, porque é a mulher que é chefe do lar, da família, para fazer isso, né, pastora Mônica? É interessante isso que a senhora falou. Vem confirmar realmente que a gente precisa determinar as coisas no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, nas pessoas, né? Lani, pode falar. Lani baixou aqui, levantou aqui a mão. Paz do Senhor, minhas irmãs, amém? Amém. Aqui tá tão frio que tá tão até medo de falar. Tão frio que tá. A voz nem sai, misericórdia. Lani, fale que... Empresa, um colega de trabalho já vinha, sabe, atormentar ele. E falava assim com ele: "E aí, crente, qual que é a de hoje?" Ele falou assim que. E ele, esse rapaz afrontava ele demais, sabe? Debochava da religião, debochava da forma dele se comportar. Quando ia ter festa da empresa, ele ficava perturbando o pastor a semana inteira. Você vai, né, crente? Eu quero ver se você é crente lá, quero ver como é que você vai se comportar. E ele falou assim que um dia, que o Senhor falou com ele assim: "Aqui, você vai deixar até quando Satanás ficar te afrontando desta forma na frente de todo mundo? Até quando que você vai deixar Satanás fazer essa gracinha com você na frente de todos os seus colegas de trabalho?" E aí ele falou assim e ele falou: "Senhor, mas eu tô aqui." Ele trabalhava, não sei se vocês conhecem a Fiat Automóvel aqui, já ouviu falar em Betim, que é uma grande empresa de automóveis, né, que vende carro aí pro Brasil inteiro. E era uma linha, ele falou assim, que era tanto homem que tinha ali, que ele meio que ficava realmente desconfortável com aquela afronta daquele rapaz, e ele não tinha coragem de enfrentar. E aí ele falou assim que um dia o Senhor encheu ele de coragem, né? Foi aonde começou o trabalho dele de libertação, que ele fala que o Senhor despertou ele ali. O Senhor encheu ele de coragem. E ele, na hora que o rapaz abraçou, ele falou: "E aí, crente?" Ele falou assim, ele abraçou o rapaz e ele repreendeu aquele demônio. E ele falou assim: "Olha aqui, Satanás, nunca mais você vai fazer gracinha comigo. Nunca mais você vai me afrontar." E ele falou assim: aquele rapaz ficou olhando para ele, que a linha toda parou, ficou olhando para os dois. E aquele rapaz simplesmente largou ele e saiu mudo. E ele falou que ele não viu mais aquele rapaz ele não aproximava mais dele. Mas teve um dia que esse rapaz aproximou dele e falou assim: Oi, Dercy, aquele dia, o que aconteceu naquele dia? Tem dias que eu tô pra te perguntar, tomar coragem pra me entender o que aconteceu naquele dia. Eu só lembro que eu te abracei. Eu não lembro de mais nada, não." E ele conversou, explicou para aquele rapaz pediu perdão para ele, e esse rapaz hoje é um grande homem de Deus numa cidade aqui perto da nossa casa, um pastor, ganha alma para Jesus. Entende? Às vezes, se ele tivesse se calado, aquele rapaz, vamos dizer assim, ia ser mula de Satanás ainda por muito tempo, né? E o Senhor, ele falou assim que ele pregou na igreja desse rapaz já se encontraram e tal. E o pessoal da Fiat ficou assim: "Mas o que aconteceu?" E eles explicando, e ali eles começaram uma célula dentro da Fiat, um culto, um grupo de convívio, e eles ganharam muitas almas para Jesus, os dois juntos. Então, olha como é que o diabo faz as coisas. Porque o diabo, ele sabe, meus irmãos, quem é quem. Ele sabe. Sabe, a pessoa não pode ser convertida, mas ele conhece o cara daquela pessoa. Ele sabe assim: nossa, se essa pessoa se converter, se essa pessoa abrir os olhos para a verdade, nossa, eu tô lascado. É mais ou menos isso que Satanás pensa. Vou impedi-lo. Vou tentar impedir ele. Né? E o pastor Edeci com muita ousadia. E o pastor Edeci, ele é muito usado. Eu gosto muito dessa área. Eu confesso que eu tenho muito medo dela. Percebo que a Liz, minha filha de 4 anos, ela é voltada para essa área. Eu consigo captar isso nela pelas atitudes dela aqui em casa durante o dia. Por exemplo, teve um dia que eu estava no quarto fazendo a Lara dormir e ela comigo. Foi um dia da escolinha. E tava tudo silencioso, que eu desligo tudo, fecho a casa toda, fecho as cortinas para criar um ambiente para elas dormirem. E a televisão ligou.
Aí eu pensei, gente, será que alguém entrou aqui em casa e tá lá tentando tirar a televisão da sala? Pus a Lara dentro do guarda-roupa, pus a Alice na janela e falei, filha, se a mamãe gritar, você pede socorro na janela e chama a Virgínia, que é a vizinha. Grita muito, filha, você grita muito, tá? E fui pra sala. E ela foi pra janela e a Lara dentro do guarda-roupa. Porque eu imaginei que tinha alguém na sala. E aí eu já fui com o telefone na mão, já pronto pra ligar pra Júnior, né? Com o telefone já, tipo assim, prontinho. Qualquer coisa eu ligo pra Júnior, solto o telefone e ele vai escutar que tem alguma coisa acontecendo diferente aqui dentro de casa. E fui. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, a televisão tava sozinha. Trocando de canal, aumentava, subia, aumentava. Quando eu assusto, a Alice tá atrás de mim. E aí eu gelei. E eu já percebi que tinha algo no mundo espiritual. Aí ela falou assim, é o diabo, né, mãe? Vamos pôr ele pra correr agora. E eu falei, vamos pôr ele para correr agora, filha. E nós começamos a orar, interceder na casa. E, gente, eu senti uma opressão muito grande. E ela, como autoridade, ela falava assim, sai daqui. Na minha casa você não pode entrar. Porque Jesus já passou o sangue nos 4 cantos dessa casa. Pode sair daqui agora. O que você não... O que você está fazendo aqui? Eu não sei o que o diabo está fazendo aqui, mãe. Ele é muito atrevido, né? Por que ele entrou aqui? Eu falei, ele é muito atrevido. Não sei o que ele está fazendo aqui também, não, minha filha. Vamos pôr ele para correr. Então, eu já percebo que ela já tem essa o Senhor já trabalha ali nela, né? E eu confesso que eu tenho um certo temor, mas eu peço ao Senhor, assim, que nos dê muita sabedoria, né? E às vezes não é o meu ministério, mas é o dela, né? Cobrir ela de oração, já cobri ela de... Porque as coisas que ela fala, as coisas que acontece, sabe? Igual teve um dia que meu cunhado estava vindo do Rio de Janeiro, a gente não sabia que ele estava no Rio, e ela acordou e falou assim, mamãe, você já orou pelo tio Lico hoje? Isso era umas 5 e pouca da manhã. E eu disse, filha, não. Ela, então vamos orar por ele? Eu falei, vamos. Ela me acordou. E nós oramos. E eu orei assim, ô Senhor, abençoa o Lico e tal, muito rápido. Achei que ela estava sonhando com ele. Mas naquele momento eu estava dando um livramento de morte para ele. Ele tinha capotado o carro naquele momento. Ele estava capotando o carro. Então, assim, eu peço ao Senhor que guarde ela, que realmente use ela mesmo com ousadia, porque ela é dele. O Senhor vai fazer dela, né, o que ele quiser, ele vai fazer com ela. E o coraçãozinho dela possa estar aberto para isso. Mas essa área é uma área, assim, que a gente teme, mas é uma área que o diabo, eu acredito que é o diabo que vai trabalhando, tentando trabalhar isso em nós, colocando esse receio em nós, porque ele sabe que se a nossa visão abrir, né, se nós nos posicionarmos, não tem para ele. Ele não ganha espaço, como esse dia da televisão. A Alice, e aquilo me marcou. Ela falava assim, não sei o que ele está fazendo aqui, ele é muito atrevido. A minha casa é coberta pelo sangue de Jesus, né, na linguagem dela, né, tão pequenininha. E eu fiquei pensando naquilo, gente, eu não sei realmente, o que ele está fazendo aqui, né? É sinal que ainda há algumas portas, né? Algumas portas não, em nome de Jesus estava fechado, em nome de Jesus. Mas eu falo assim, algumas brechas ao ponto dele poder estar atuando, achando ali um lugarzinho aqui, um lugarzinho ali, para ele tentar intimidar de alguma forma, né? Esse é o papel dele, tentar nos intimidar, né? E eu não sei se o Senhor tem essa, é uma área que eu gosto muito. Toda vez que tem libertação, eu fico ali olhando, tentando captar o que o pastor vê. O que ele vê, né? Igual esses dias ele estava num papel de libertação na igreja muito legal. Achei sim super interessante, de uma moça através coisas que veio através da infância dela. E ele falava, o pastor falava, olha, essa moça aqui ela está passando por uma cirurgia espiritual na alma. E ele falava, vamos, eu vou falar algumas coisas, irmãos, vocês prestem atenção e tal. E falando, quando estava no ventre da sua mãe, quando você foi gerado, quando você tinha 1 mês, 2 meses, sabe? Quando chegou 7 anos de idade, ela começou a gritar e tal. E ali ele identificou o problema da libertação dela aos 7 anos, 9 anos, não sei, que ela foi rejeitada pela mãe através de um abraço. Ela foi dar um abraço, a mãe falou, não, não, agora não. E aquilo marcou a menina. E ela carregou uma bênção na igreja, usada, sabe? Mas ela tinha isso dentro dela, ela precisava ser liberta desta área, sabe? E com 9 anos, e quando o pastor falou, e ela falou, olha, com 9 anos eu lembro que eu fui dar um abraço na minha mãe, e ela disse que não. E aquilo ali ela ficou pro resto da vida. Ela já estava com seus 35 anos, mas ali ela foi liberta para a glória de Deus. É isso que eu tinha que compartilhar com vocês, minhas irmãs. Amém. Pastora Mônica. A Elaine estava falando e
sobre o rapaz, né? Que depois falou, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eu te abracei e tal. Irmãs, Satanás, ele nos testa. Nós somos testados por nossos filhos. Quando você é professor, você é testado por seus alunos. Tia, posso ir no banheiro? Se você deixa, daqui a pouco ele pede de novo. Aí ele te responde, ele não te obedece. O filho é a mesma coisa. Eles vão nos testando, porque criança precisa de limite, né? Então ele vai te testando para ver até onde você libera ele. Então ele já sabe que ali tem uma fraqueza naquele ponto. Então todos os dias a criança vai, e ela vai crescendo. Ela vai, o campo de liberdade dela vai aumentando porque você vai cedendo. Então a mesma coisa é com Satanás. Ele fala, eu vou testar esse crente aí para ver até onde ele vai, né? Eu vou fazer ele pecar, eu vou fazer ele cair nessa área e ele vai ver que ele é fraco e uma hora ele vai desistir, vai dizer, eu vou jogar a toalha que eu não dou conta não. Essa vida não é para mim. Então é a mesma coisa, Satanás faz isso com a gente, ele vai, né, usa uma pessoa, a pessoa, você vê o cara, Satanás, ele cegou tanto aquele moço que ele nem sabia o que ele estava fazendo, né? Porque todo dia Satanás já tinha a porçãozinha de maldade para afrontar aquele homem. Até o dia que ele falou assim, talvez um dia ele se levante para se opor a mim. Então, eu vou aproveitar o máximo, igual eu falo, ele tenta o máximo levar pessoas com ele. Então, ele também tenta ao máximo fazer os servos de Deus desviar, né? Afrontar, entristecer, trazer dúvida ao coração do crente. Porque o prazer de Satanás, irmãs, é que a gente duvide da paternidade de Deus, do amor de Deus, do zelo do Senhor, do ciúme de Deus por nós. Se ele conseguir plantar essa sementinha ou colocar dentro de nós a dúvida, eu não sou nada, eu não sou capaz, eu não tenho força para orar, para jejuar, quem sou eu para expulsar um demônio? Se ele conseguir colocar isso dentro de nós, né? Quem sou eu para fazer isso? Gente, ele já ganhou um terreno enorme na nossa vida. Então ele vai nos testar até onde a gente falar, chega, né? Epa, peraí, quem manda aqui, né? Igual aquela oração maravilhosa lá do quarto de guerra, quando a mulher se posicionou dentro da casa dela, né? Quem manda aqui, essa casa tem dono. Então, é realmente o que a gente precisa. Gente, eu estou falando tanto para mim, vocês não têm noção. Tá cortando aqui, sabe? Então, como que a gente tem que tomar posição? Glória a Deus por esse momento. Obrigada, Jesus. Deus sabe o que faz. Obrigada, Jesus. O posicionamento, né? Eu tenho muito como exemplo esse filme Quarto de Guerra. Posicionamento dentro de nossa casa, nas decisões de quebrar o inimigo. Esse filme, ele é quem não assistiu, assiste o Quarto de Guerra. É um filme que ela vai e ensina a outra, assim, de uma forma, isso é um exemplo para que nós precisamos também ensinar, como a pastora Mônica está nos ensinando hoje, nessa manhã, nos posicionarmos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar e com as pessoas. E, Elaine, você estava falando a respeito do que o pastor, ele consegue descobrir. O Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que conduz isso. Todas as vezes aqui, a própria pastora Mônica, ela consegue decifrar umas coisas em nós aqui, quando a gente está falando. E o Espírito Santo que nos conduz. Isso não requer nascer com a pessoa, isso é uma intimidade que a gente tem com o Espírito Santo. E quando a gente se posiciona em cuidar das pessoas, quando a gente se posiciona em direcionar as pessoas, a gente precisa primeiro dessa comunhão com ele, ele vai mostrando. Porque você se posicionou em ajudar alguém, você se posicionou primeiro colocando ele em primeiro lugar, e depois ele vai conduzindo tudo. Muitas das vezes nós temos medo de falar, por causa da repressão. Não é todo mundo, não é todas as coisas que a gente fala, por causa da repressão do que a pessoa vai falar. Nem todo mundo está preparado. E nem todo dia a gente está sabendo direito falar alguma coisa que o Espírito Santo mostrou para a gente. Mas isso é tão forte. Eu tive no almoço de aniversário da minha mãe lá, eu tenho um irmão, parte de pai, que tem umas brincadeiras loucas na hora do almoço.
E eu falei para eles assim, olha, vocês precisam parar na hora do almoço com essa brincadeira de encarnando nas pessoas, principalmente as pessoas que não estão aqui, porque isso não agrada ao Senhor. E o Senhor já vinha me incomodando isso há muito tempo, esse meu irmão. Falar coisas, principalmente na hora da alimentação. O Senhor, fale agora. Você não pode deixar mais para outra vez. E ali, a gente se sentia até agoniada, porque ele tinha uma brincadeira assim, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, coisas de trabalho, ele levava para a mesa. E eu falei. Eu lembro que ele disse assim, ele chamou que era a irmã Carola, né, Carola. Eu disse, não, a coisa mais difícil eu estar carolando para vocês aqui, mas hoje eu precisava falar isso para você. Gente, acabou. O Dia das Mães teve o almoço, e foi aquela paz, aquela alegria, não teve mais aquela brincadeira pesada, tá? E muitas das vezes o Espírito Santo vai incomodar a gente, mas a gente tem que saber como falar. E às vezes, quando a gente não fala, ele fica incomodando até a gente falar. Me incomoda. É a gente que ainda não começou a ouvir. Às vezes, o dia a dia da gente, os afazeres da casa, o nosso trabalho está tão puxado que a gente esquece de dar ouvido para o Senhor. O Espírito Santo, ele fala assim, mas eu não posso. Ele fala de várias maneiras com cada pessoa. Ele pode falar sussurrando no ouvido da pastora Mônica, ele pode mostrar para você outra coisa. Então, ele escolhe como ele vai falar com cada pessoa. Pode falar em sonho, assim como tem pessoas que têm todas as formas dele falar. Essa intimidade com Deus. Entenderam? Mais alguém quer falar? Vamos terminar, né? Já secou tudo aí que a gente tem. Que palavra, pastora Mônica. Já secou tudo aí, então faça oração. Me chama hoje. Elane. Faz oração final, ore pela vida da pastora Mônica, pela cura dela. A pastora Mônica ainda está gripadinha. Ore Amém. Pela vida da Yara, pela vida da Giovana, pela sua, Amém. pela nossa, Camila, que esteve aqui, a Daniele, quem foi mais? A Cristina, a Por Elza. todos que tiveram, né? Eu não vou lembrar, não. Está presente todos que tiveram. Ainda bem que o Senhor conhece cada um que esteve aqui, porque se eu fosse contar com a minha mente, Espírito. Mas eu achava que era uma questão assim, de dom. Eu acho que ainda está vinculado ao dom, né? Assim, ou não, eu achava que era mais um dom da pessoa, sabe? Essa questão da libertação, a pessoa era o ministério da pessoa, né? Eu achava que era mais voltado para isso. Mas é aquilo que a pastora falou, se você precisa orar, porque senão você não vai estar preparado, você precisa ter comunhão com Deus. Por exemplo, eu vou louvar, mas se eu não tiver uma comunhão com Deus, meu louvor pode ser péssimo lá na igreja, vão ficar só olhando para mim, o que essa louca está fazendo aqui? Aí o Espírito Santo não age. A gente tem que se preparar para que o Espírito Santo age na nossa vida. Por exemplo, eu não prego de mim. Vou pregar de mim, não sai nada, a minha língua trava, não sai nada. Porque eu sou vergonhosa, eu sou tímida, mas quando eu piso no púlpito, quando eu vou pregar aqui, eu sinto tipo um fogo saindo de mim, assim, uma quentura vindo dos meus pés. Não é de mim. Porque eu não gosto de pregar precipitado. Eu gosto de pregar, eu faço jejum, eu faço oração. Porque não é sobre mim que eu vou falar. Sim. É uma coisa séria. Então, a mesma coisa são os dons que Deus dá pra gente. E muitas das vezes as pessoas enterram os dons porque elas não têm esse hábito de orar e jejuar. Para colocar o dom em evidência, né? Porque na verdade ele está em adormecido. prática, isso, entendeu? É a comunhão com Deus, que é a oração e o jejum. Entendi. Tá? Amém. Vamos lá. Eu tô fazendo essas perguntas porque eu acho que eu fiquei meio mexida. Ao medo, Espírito. Eu quero uma resposta. Não, pode ficar tranquila, Lani, você não tem esse chamado, não. Tenha medo, não. O Senhor prepara todas as coisas. Deus sabe, o Senhor sabe. Amém. A pastora Mônica vai falar? Vou. Elane, é o seguinte, às vezes a gente não tem o chamado para atuar nessa área,
Talvez seja família, seja um louvor, seja aconselhamento, outra coisa. Não tem um chamado para atuar especificamente nessa área, mas como guerreira, você está pronta para se posicionar dentro da sua casa como você esteve, né? Sim. Aconteceu um fato na sua casa e você se levantou e se opôs às trevas e ela teve que sair. Então, Sim. determinadas ocasiões vai ser necessário que você realmente se posicione, fique o pé e fale, agora é guerra, agora é entre nós aqui. Sai, Uhum. né? Então, é isso. Não se preocupa, não. Talvez você não realmente não tenha chamado para atuar especificamente aí. Mas quando precisar, você pode dizer assim, eis-me aqui, pronto. Bora pra cima, foi pra correr. Ele vai usar no momento, né? A decisão, né, pastora Mônica? A decisão. Isso Amém. aí. Amém. Vamos orar. Amém. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã tão gloriosa, tão grandiosa que o Senhor preparou para nós. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos desperta todas as manhãs, o Senhor nos ensina todas as manhãs, o Senhor tira as nossas dúvidas todas as manhãs, o Senhor renova a nossa mente todas as manhãs através de cada palavra traga nesse devocional. Nós te agradecemos, ó Deus, pela postura da Amália ter obedecido à voz do Senhor. Assim nós somos abençoados grandemente todos os dias. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe cada um que esteve nesse devocional nessa manhã. Abençoa cada um de forma grandiosa. Surpreende o teu povo nesse dia. Senhor, traga, Senhor, libertação nas áreas necessárias. Traga cura onde precisa de cura. Senhor, traga paz onde precisa de paz, ó Deus. Em cada um, na família de cada um, dos seus. Guarda cada um debaixo das tuas asas potentes, Senhor, neste dia. Livra-nos de todo mal. Livra-nos, Senhor, de toda retaliação. Guarda a casa da pastora Mônica. Guarda ela, guarda o esposo dela. Livra ela, a Amália, de toda retaliação nesse dia. Senhor, porque elas estavam se posicionadas, ó Deus, como líderes nessa manhã. Então, guarda elas hoje de uma forma sobrenatural, de uma forma especial. Senhor, de uma forma que o inimigo não as veja, que o inimigo não as ache, Senhor, neste dia, e nem os seus. Senhor, abençoe, Deus, o nosso restante de dia. Nós convidamos o Espírito Santo para estar conosco nesse restante de dia, nos orientando, Senhor, naquilo melhor a fazer, nos dando e direcionando para o melhor caminho, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, e louvamos o Senhor. O nosso único, Senhor, momento agora é gratidão. O nosso único sentimento, Senhor, é gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão ao Senhor. Porque o Senhor nos permitiu viver mais um tempinho contigo. E como isso é precioso para nós, Senhor. Como nos faz crescer. Como renova a nossa vida. Como nos traz alegria, nos traz força, nos traz ânimo. Muito obrigada, Senhor, por esse amor, por ser Pai amoroso e zeloso conosco. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Meninas, muito obrigada. Tenham todos um bom dia. Vou desligar a câmera aqui. Despedir de vocês.